Olá, muito obrigada, muito prazer de você estar aqui no nosso canal. Meu nome é Márcia Pio, terapeuta holística e numeróloga, e tenho um prazer enorme de estar toda semana trazendo um podcast diferente, uma entrevistada diferente, além daquelas nossas dicas, das nossas informações através do autoconhecimento pela numerologia. Mas hoje, podem ter certeza que vocês vão ficar muito felizes. E assim, eu estava muito excited com a entrevistada de hoje. Porque, gente, nós somos um palio duro. Olha quem está aqui. Tati. Gente, lindíssima. Obrigada. Tati Fel, não, te admiro, Tati. Obrigada. Lindíssima, gente. Ela toda assim de covinha. Ela é toda na pose. Deixa eu mostrar minha covinha. Eu também tenho, tá? Tá aqui Mostra minha covinha. Todo mundo gosta da minha covinha. Todo mundo. Tati, muito obrigada por estar aqui conosco. E nós estamos aqui naquele bate-papo, né, gente? Que a gente faz sempre com as nossas entrevistadas. Quem é Tati? A gente, assim, não conte-nos tudo, não esconda nada, porque eu aqui também sou telespectadora. Você gosta de saber das histórias, gosto, né? Eu me envolvo, eu corto, eu paro, eu quero saber. Já pensou, vou soltar toda a minha vida aqui? Imagina, online? Sim, porque, olha, é para você se conectar. Sim, tá certo. Porque outras Tatis estão por aí, e eu acho que o nosso objetivo do nosso podcast é conexão. Exato. Conexão com o mundo real. Uhum. Porque às vezes as pessoas veem a gente numa rede social e num momento da nossa vida, elas acham que a gente já nasceu naquele ponto. Só que para a gente chegar nesse ponto, gente, muita tem coisa alguma aconteceu. coisa lá atrás. Uhum. E a gente também cai, a gente tem felicidades, a gente tem momentos tristes, e isso é para todo mundo. Exato. Né? Então, Tati. Pois é um prazer imenso de estar aqui, né? De frente a frente com a Gabi ou com a Márcia Pio? Márcia Pio, né? Bora lá. Primeiramente, é um prazer imenso, né? Ter tido a oportunidade de sentar aqui de frente com você e poder contar a minha história, né? As coisas que eu vivi, o que eu aprendi durante a minha jornada, desde o meu nascimento até os meus... Preciso contar a minha idade aqui, gente? Não conta não. Segura aí, porque o povo vai ficar chocado. Vambora. E venho de uma família tradicional católica, mãe mineira, pai capixaba e eu paulista. Uma mistura, né? Só que eu já tô metade da minha vida aqui na Europa, e o pessoal pergunta, de onde que você é? Eu falo, eu sou do mundo. Porque nasci em São Paulo, passei 15 anos da minha vida morando no Espírito Santo. E tô há 22 anos morando aqui na Inglaterra. Então, eu tô mais tempo aqui do que no Brasil. Que nem minha filha, ela chegou aqui com 11 anos, tá com 28. Ela não, a referência dela é toda daqui. Então o pessoal pergunta, de onde você é? Eu falo, nasci em São Paulo, passei a infância e adolescência no Espírito Santo e agora eu tô aqui. Então, é até difícil. Tenho 3 nacionalidades, né? Brasileira, italiana e agora britânica também, né? Mas eu venho de uma família que nasci em São Paulo, minha mãe trabalhava num banco, meu pai trabalhava numa indústria de fábrica de como é que fala? Elétrica, de fazer televisão. Na época, Telefunken, que agora não existe mais no Brasil. Você conheceu? Conheci. Meu pai era gerente do setor de eletrônica da Telefunken. E quando a Telefunken faliu, foi quando meu pai recebeu um bom dinheiro, né? Acho que ele ficou 14 anos trabalhando ali, de indenização, e ele resolveu voltar para o Espírito Santo, que é a terra natal dele, né? Então, veio todo mundo, minha mãe largou o trabalho no banco, que inclusive ela se arrepende até hoje, porque era um trabalho, ela era gerente de seguro de vida dentro do Bradesco. E daí eu vim para o Espírito Santo com 5 anos de idade. Em São Paulo, eu precisei ir para a creche muito cedo. Eu sempre fui uma menina muito chorona, né? Minha mãe vivia me prometendo coisas, né? Tipo, não, fica aí, filha. Quando a mamãe vier te buscar, eu te dou um iogurte, te dou um negocinho. E assim nasceu a minha oralidade, né? Que a gente vai falar lá na frente, né? A chantagista, gente. Segura essa informação, hein? Tô chorando. Podcast aqui tem que assistir o podcast com o caderninho e fazendo anotação. Não é qualquer um, não. Vambora. E daí fui para o Espírito Santo. Lá eu passei minha infância, né? Dos 5 anos de idade até os meus 20 anos. Tive uma infância maravilhosa.
tenho que agradecer muito a criação que os meus pais me deram. Nunca me faltou nada, né? Às vezes a gente vê pessoas saindo mesmo do Brasil porque tem necessidade de ajudar a família. Não foi o meu caso, né? Então, obrigado meu pai, obrigada minha mãe pela educação que vocês me deram e pelo conforto que eu tive, né, durante a minha infância. E dali, na minha adolescência, sempre fui uma pessoa acima do peso. Sempre tive sofri bastante bullying na escola, sabe? Sempre fui aquela menininha. Não era Barbie, não era Barbie. Só que isso me trouxe lições, muitas lições que eu só fui conseguir entender agora na fase adulta, né? Porque naquela época eu sentia que eu era humilhada o tempo inteiro, né? Pelo fato de receber apelidos tipo, tamborete de boteco, toquinho de amarrar jegue, sabe esses apelidos? Você era pequenininha. Que eu era pequenininha e gorduchinha. Só que eu era a top 5, né? As 5 melhores alunas de qualquer turma escolar que eu estudei. Sempre fui uma criança muito estudiosa, não aceitava tirar menos que 8 nas provas. Quando eu tirava a prova menos de 8, eu chorava. Eu lembro uma vez que eu tirei uma prova, eu tirei 6,8. Eu cheguei em casa pedindo a minha mãe para me bater. Mamãe, pode me bater, porque eu tirei menos de 8 na prova. Minha mãe falou, não tem problema. E eu falei, eu quero fazer a prova toda de novo. Aí nós sentamos juntas para eu refazer a prova, que eu sempre fui muito determinada com meus estudos, né? Eu acho que eu estudava mais naquela época do que agora. Eu acho que quando eu era criança eu estudava muito mais. Eu acho que com a vida a gente começa a trabalhar, a criar filhos, a gente tem menos tempo, né? Mas e também a gente vai ficando mais flexível. Sim. Naquele momento... Eu me cobrava infância, você se muito, cobrava muito. Muito. Só que na hora que eu fui refazer essa prova, eu descobri que tinha questão que estava correta e a professora tinha marcado errado. Aí voltamos na escola, minha mãe voltou na escola, mostrou a prova, falou assim, essa questão está correta, essa daqui. E na verdade eu tinha tirado 8,5. Na prova. Na revisão eu descobri que a professora tinha errado. Porque naquela época era tudo muito manual. Sim. A prova era ainda feita naquela máquina de álcool. Gente, eu amava. Vou falar pra vocês que eu sou muito daquela. Eu vou lembrar o nome. É tipo... Não era o tipógrafo, não. Só sei que aquela prova chegava... E tinha carbono, gente. Carbono olha do que a gente e álcool. E a gente usava carbono até para fazer, às vezes, trabalho. Tinha que pôr uma folha, botava o carbono, outra folha em cima, desenhava, escrevia. Exatamente. Olha, que memória maravilhosa que eu tô tendo. Quando a professora chegava na sala de aula com aquela prova cheirando álcool, e eu estudiosa, amava estudar, né? Eu pegava a prova e fazia... Senti o cheiro da prova. Ai, que delícia. E eu era daquelas, vamos fazer teste? Eu quero fazer teste. O pessoal ficava assim, pelo amor de Deus, não quero fazer teste. Eu era daquelas que queria sentar na frente. Então, eu fui uma criança estudiosa. E daí, comecei a namorar bem tarde, né? Primeiro tive aquele amor platônico dos 12 anos, né? Que quando a gente via um menino, ficava toda tremendo, né? Que vergonha, né? E era muito... antigamente a gente era muito mais inocente. As crianças hoje em dia já não têm mais a inocência que a gente tinha nos anos 80. As etapas estão sendo puladas, né? Estão sendo puladas. Eu acho, né? Acho não. Na minha opinião, e eu defendo, para mim os anos 80 foram os últimos anos da inocência da criança. Né, da inocência da criança, do jogo da conquista que a gente tinha, que a gente saía, a gente se arrumava, a gente sentava no bar, a gente paquerava, trocava olhares, mandava bilhetinho, né? Hoje não tem mais nada disso. As músicas eram muito mais... culturais do que o que a gente vem escutando atualmente, né? Então, eu acho que os anos 80 foi o último ano mesmo da inocência das crianças, né? Então, eu comecei a namorar bem tarde. Antes de dar o meu primeiro beijo, eu recebia cartas de amor dele, sabe? E ele era irmão gêmeo. E eu conheci os dois. Os dois poderiam estar andando junto, descostas, eu sabia qual que era qual, sabe?
O que é o amor, né? Primeiro amor, né, gente? Quem nunca, Primeiro né? amor, né? Primeiro amor. E depois de um certo tempo, ficamos assim, nessa paquerinha uns dois anos, sabe? E daí eu fui crescendo, né? Fui para segundo grau, só que o segundo grau na minha cidade só tinha turma noturna. Então foi quando eu comecei a sair mais à noite, sabe? No meu primeiro ano. E aí eu fui para a turma do fundão. Você sempre soube que você queria estudar? Sempre. Tá. E eu sempre fui muito de escrever. Eu tenho, até hoje a minha mãe fala que eu tenho, até quando eu for para o Brasil, eu quero olhar aquele caderno. Eu tinha um caderno de poemas, de sentimentos, né? Que eu escrevia, frases de amor, poemas, histórias, redação. Eu era ótima em redação na escola. Também. E daí, e nessa eu fui estudar à noite. Aí, quando eu fui estudar à noite, que a Tatiana começou a se revelar um pouco mais solta, né? Comecei a sentar na turma do fundo, fazer um pouco de barulho. Aí, fui chamada pela diretora pela primeira vez. Aí já não podia nem chorar, né? Fui chamada pela diretora pela primeira vez, eu e mais duas amigas, Eliana e Josi. Vou dar um beijo para vocês, se vocês forem ver esse vídeo depois. Com certeza. E quantos anos você tinha nessa fase? Já estava com uns 16, 17 anos, sabe? E aí a diretora chamou e falou assim, Tati, eu estou muito surpresa com o seu comportamento. Você sentava nas mesas da frente. Agora você está no fundão fazendo barulho. O que está acontecendo com você? Falei, tô crescendo, né? Eu pensei comigo, né? Tô crescendo, tô começando a namorar, tô fazendo barulho mesmo. Comecei a sair à noite, já comecei a beber, sabe? Tomar uns drinks por aí. Aí aquela inocência da adolescência foi começando a passar, né? Sim. Até que eu comecei, acho que foi no segundo ou no terceiro ano, essa história é muito engraçada. Eu preciso contá-la. A gente comprou uma garrafa de Dreia, conhaque Dreia. Você sabe que aqui só os bebum que tomava aquela bebida, né? Minha filha do céu. Eu era do Martini, né? Também. Na época, amava o Martini com cereja. Ai, Maria. Faz de conta que eu tô tomando Martini agora. Pois é. Olha, eu vou começar, sabe, gente, a modificar isso aqui. Cheers, amiga, Martini, ó. Faz de conta, mentaliza. Ó, que delícia, docinho. Cai bem, nossa, sempre gostei. Gosto de bebida docinha. Ai, adoro. Depois veio o São Marie. Gente do céu. Tô te trazendo memórias, Márcia. Ai, que delícia. Até babá. Não, no próximo podcast eu vou trazer uma garrafa pra nós. Por favor. Vou trazer. Por favor. Vou trazer. Aí... Terminando o podcast, eu não vou falar lugar nenhum. Nós vamos começar... Vamos incrementar esse podcast aqui, com essa coisa de água. A água, né? Não, a água é saudável. Senão vai que a Letícia vai ficar brava com nós. Não, mas um martinizinho, um vinho branco. Sim. Né? Vai trazer uma coisa mais aconchegante. Só sei que aí eu comecei a ir pra Seresta, comecei a sair e tudo. E daí comecei a matar a aula, né? Mas sempre tirava nota boa, sempre completei meus exercícios. Eu sempre fui, vou chegar nessa parte, sempre fui... Quando eu comecei a curtir a vida, eu sempre curti a vida e sempre fui responsável com o meu trabalho, ou com o meu estudo, ou com aquilo que eu estivesse fazendo. Eu nunca me entreguei 100% à balada. Eu nunca desisti de mim. E isso eu tenho um maior orgulho de dizer que eu nunca desisti. Eu poderia virar à noite, eu estava lá no meu horário, na minha escola, na sala de aula, ou no meu trabalho aqui em Londres, que nós vamos chegar nessa parte ainda. Aí compramos uma garrafa de Dreia e fomos sentar na praça. Eu e mais, sei lá, não lembro, 5, 6, estava bêbada, como é que eu ia lembrar, né? Agora, para contar a história, né? Cheguei em casa, que a minha mãe já tinha me dado a chave, né, da porta. Abri a porta de casa, entrei, mas eu acho que eu entrei batendo nas coisas. E aí, quando eu deitei na cama, eu acho que eu mexia muito, girava muito, que o mundo girava, né? Depois de tomar Dreia, né? Gente, a minha mãe... Conhaque. Cachaça, né? Aí, a minha mãe acordou comigo se batendo na cama. Minha filha, você tá bêbada? Você tá bêbada? Eu falei, não. Não.
Não tô, não. Aí ela falou, você tá, vamos botar você debaixo do chuveiro. Veio, abriu o chuveiro frio, me botou debaixo, falou assim, não molhe a cabeça. E me deixou em pé. Deixa a água batendo nas costas, eu vou fazer um café para você, um café forte, sem açúcar, para você dar uma reagida, né? Na verdade, deveria botar açúcar, porque é a glicose que a gente precisa. Só que naquela época... Achava que o café preto amargo é que cortava... Tá vendo? Exato. Não era. Se ela me desse um pedaço de chocolate, era melhor do que o café. Só que naquela época a gente não tinha todo esse conhecimento que a gente tem hoje. Quando ela voltou, eu estava sentada no chão do banheiro com a cabeça, com a água toda batendo na cabeça. Tinha feito tudo ao contrário. Então, foi o meu primeiro porre, com os 17 anos de idade. E daí a vida começou de verdade, né? Só que aí eu fiz a prova, né, para poder entrar no meu primeiro ano de faculdade, com 18 anos, mais ou menos. E daí tinham, acho que uns 1.000 candidatos e 75 vagas. Eu fiquei número 63. Que lindo. Passei direto. Né? Então, entrei na faculdade no Brasil, só que não me identifiquei. De que era? Administração. Eu também fiz. Você também? Administração. Fiz. Só que o meu sonho, na verdade, não era esse. Eu, desde os 15 anos de idade, eu sempre falei com os meus pais que eu queria estudar psicologia ou comunicação social. Comunicação social nada mais é do que falar e cuidar de pessoas, né? Que você vai estar ali, né? Não no meio de pessoas. Não assistente social, ou social. Não, comunicação social, em contato com pessoas, né? Naquela época, a mentalidade das pessoas em relação à psicologia era tipo assim, não dá dinheiro e você vai cuidar de doido. Né? Era um curso Bom, não sei essas condições, mas eu lembro que as minhas amigas que faziam psicologia e tudo, não podia trabalhar. Porque era tempo integral. Depois que você tinha que, né, estudava muito, era um curso bem puxado de psicologia. Pelo menos na época que tinha minhas amigas, quem estudava alguns cursos, arquitetura, eram pessoas que não trabalhariam, que iam viver estudando, porque era muito complicado. Sim. Só que meu pai me desencorajou. Né? Ele disse que, para que você vai fazer psicologia? Para ficar cuidando de doido? Comunicação social, o que você vai fazer com isso? Né? Faz administração, porque administração é gestão empresarial, no caso. Meu pai também falou a mesma coisa, querida. Mas eu sou grata. Sim, sou grata. Sou grata. Porque eu acho que a gente, com a administração, a gente administra a vida. Ela me serviu até quando eu cheguei aqui para trabalhar com cleaner, para montar minha empresa, tudo. As pessoas, a gente tem uma impressão errada. Que se quisesse fazer concurso público, sempre a administração tá... Sim, é neutra, a administração serve para tudo, né? Foi isso que ele me disse. Eu fiquei 1 ano na faculdade de administração, não me identifiquei e falei, vou parar 1 ano, porque estudando, né? Vou parar 1 ano, vou trabalhar só e vou ver. Nesse ano, uma tia minha veio morar em Portugal. Aí ela falou, por que vocês não vêm para Portugal? Aí tinha mais 2 primas minhas que queriam sair do Brasil também. Viemos nós 3 para Portugal. Chegou e eu novinha. eu saí do Brasil falando que ia ficar 2 anos fora e nunca mais voltei. Né? Nunca mais voltei para morar, né? Certo. Mas vou sempre ao Brasil, né? E fui para Portugal e foi assim que eu caí de paraquedas na Europa. Naquela época, quando eu saí do Brasil, a gente ainda tinha que vestir bonito para andar de avião, porque era a primeira vez que ia andar de avião, 20 anos atrás, né? A gente, né, botava umas roupas mais bonitas. Agora o pessoal vai de chinelo, vai até de pijama, né? O pessoal não tá nem aí mais. Mas é muito comum ainda agora, mais aqui, né? Quando a gente viaja aqui pela Europa, aquilo já... O glamour, eu acho que ainda no Brasil, quando vem para a Europa, as pessoas ainda vêm, quando não moram aqui, ainda vem com essa coisa de se arrumar, né? Nossa, vou viajar para a Europa. Agora aqui, daqui vai ali, nossa... O pessoal se veste mochilão. super mal. Naquela época, eu e minhas primas fizemos roupa bonita. E o medo de ser deportada em Portugal, né? Porque turista corre esse risco, né? A gente veio como turista. Né? Então, foi assim a minha chegada na Europa, junto com essas 2 primas minhas, né? Ali na Europa, em Lisboa, né? Que a gente estava em Lisboa, eu fui trabalhar num café,
né? Foi o único trabalho que eu tive, fiquei lá 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio eu trabalhei no mesmo lugar. Fui muito discriminada. Não é a primeira Muito. brasileira que me fala isso com relação a Portugal. Olha aí, Muito, vocês que estão aí nos muito. assistindo, nossos irmãos portugueses, que é isso? Por que essa Muito. rivalidade, né? Nos descobriram e nos ignoram, né? Sim. Eu falo que eles não nem descobriram, eles invadiram, porque a gente já estava lá, né? Sim. Né? Não cria mais Né? confusão. Não, Não, é porque mas aborrece. É verdade. Aborrece, verdade. né? Porque, tipo assim, chegaram lá, né? Colonizaram, né? Que é a colonização do Brasil, né? Nos colonizaram com a nata portuguesa, muito pelo contrário, lá servia como meio um exílio, né? Manda sim. pra lá quem não fez qualquer coisa errada em Portugal, manda pro Brasil. Né? Se refugiaram lá. Lá era como se fosse uma prisão. Despejavam lá as pessoas, né? Mas, e aí, fui muito discriminada lá. Inclusive, tive um problema grave com a minha gerente do café. De me defamar dentro do trabalho, de me tratar super mal. De chegar ao ponto dela me jogar uma caneca de água quente nas costas e me queimar mesmo. Só que na época que eu saí do Brasil, eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje. Dos seus direitos. Dos meus direitos. Porque se eu tivesse o pensamento e a informação, né? Que me faltou foi informação, né? Se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu teria processado ela e a empresa. Claro. Entendeu? Poderia estar hoje bem, né? Tranquila, porque ela teve coragem de pegar uma caneca cheia de café quente e jogar nas minhas costas atrás do balcão, né? Quando eu tirar a camisa, eu tirar a blusa, né? Eu desobotoar, as meninas irem limpar minhas costas estavam vermelha, queimou mesmo, né? Aí eu fico pensando, né? E no que deu isso? Não chamou polícia, não nada? Você saiu de lá? Chamaram para reunião, eu expliquei, aí o que fizeram? Não me botaram mais para trabalhar no turno que ela trabalhava. Foi a única coisa que fizeram. Ela entrava dentro da loja, assim, olhando assim para mim. Ela tomou uma birra de mim. Uma birra. Incrível. Não sei nem explicar, sabe? Eu acho que eu era tão inocente, tão ingênua. Mas era algum café, assim, de marca conhecida ou não? Casa dos Cafés Portela. Tem lá de Portugal. Tem todo lugar em Portugal, uma empresa conceituada, uma empresa muito... o pessoal gosta muito, é um dos melhores cafés expresso portugueses, né? Que tem lá em Lisboa, tem no shopping. Um café Costa, Isso. E esse cheiro? Ai, que cheiro bom. A minha oralidade doida aqui. Eu adoro o cheiro, né? E daí isso aconteceu comigo lá. Se eu tivesse um pouquinho mais de informação, fosse um pouco menos ingênua, né? Que saí do Brasil, de um lugar muito pequeno, vim parar na Europa, assim, eu não tinha um conhecimento que eu tinha. Aí, quando mudou para o euro, é que eu vim para Lisboa, que eu vim para Londres. No Brasil... Você veio, então, com a comunidade europeia? Porque, não é... Quando que foi que virou... 2002 para 2003, né? Acho que virou para 2002, de 2002 para 2003, ou 2001 para 2002. Que aí todo mundo da comunidade virou euro. Só a Inglaterra que continuou com as libras. Mas aí já faziam parte, sim. Aí quando girou, porque girou em janeiro, né? Eu lembro, sabe de que eu lembro? No dia do incidente lá da Torre Gêmeas, eu estava já em Lisboa. Então, das Torres Gêmeas de 2001. Eu já estava em Lisboa naquele período. E aí, quando mudou a moeda, eu acho que eu fiquei uns 6 a 8 meses, porque eu cheguei aqui em setembro, né? Eu fiquei de 6 a 8 meses lá, vi que estava muito ruim, né? Eu vim para cá. Porque, como eu disse, eu saí do Brasil para ter liberdade, não para ajudar ninguém, que eu não precisava ajudar ninguém lá. Né? Eu vim para ter liberdade. Aí, quando eu cheguei aqui, olha só que engraçado, né?
A minha infância inteira a gente teve secretária em casa, né? A gente teve ajudante em casa. A menina ia lá, lavava roupa todos os dias, de 7 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta, e no sábado ia também, de 8 às 2. Quer dizer, eu não lavava um copo. Olha como é que é as coisas, né? Eu não lavava um copo. Sei bem as histórias. Não lavava nada, não lavava a roupa, nem a cama eu arrumava. Agora eu ensino a minha filha a arrumar a cama. Ela não vai para a escola sem arrumar a cama dela, porque eu não tenho uma secretária dentro da minha casa. E também é bom, né? Essa parte do, assim, mesmo tendo, assim, do cuidado com as suas coisas aí. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pois é, aí eu cheguei aqui em Londres, em Portugal, estava trabalhando num café, ainda estava legal, né? Tava trabalhando no café, E onde você atendendo morava em pessoas, Portugal? Em casa, Lisboa. quarto? Não, mas assim, quarto, Só com as eu suas e minhas primas, em tá. 3. Então Aí tá. uma prima minha, o marido veio, aí ela foi morar com ele, né? E aí a gente arrumou mais uma amiga para dividir, mas a gente morou em apartamentos, lugares bons até. Não ficamos muito ruim lá, não, sabe? Não dividimos com ninguém desconhecido. Então, é isso que eu ia falar. Então, você não foi pra quarto. Não. Aí chegou em Londres. Cheguei em Londres, olhei para cá, entrei numa casa com 9. Aí que você foi conhecer o que era compartilhar. Exato. Aí que você foi pro quarto. Aí que eu fui pro quarto com mais 2 meninas. Éramos 3 no mesmo quarto. E aí começou aquela tabelinha do cleaner, a conta vinha, quanto que cada um tinha que pagar de energia, quanto que cada um tinha que pagar de água. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Então, vocês estavam, todos esse número, numa casa, sendo que 3 eram num quarto. 3 num quarto, mais 3 quartos, né? Mais 2, acho que era isso. Isso. 2, 6, 3, 9. É. Uau. E aí, de banheiro. E era uma banheiro. Uma prateleira na geladeira. É. Isso é morar na Europa, tá, gente? No início é assim. Agora, né, graças agora a Deus, a gente já passamos dessa fase, né? Mas o ponto que eu acho interessante trazer aqui para as pessoas é não desistir, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu tinha uma base de inglês, mas eu não falava inglês. Eu tinha aquela base da escola e de um cursinho que a minha mãe me colocou para fazer quando eu tinha 16 anos e que eu falei para ela, para que eu vou fazer inglês? Eu nunca vou sair do Brasil. Vou fazer inglês para quê? E ela falou, vai fazer inglês que é importante para você. E foi a melhor coisa, porque eu, pelo menos, a base do inglês, do verbo to be, eu sabia, né? Pelo menos alguma coisa. The Books on the Table, depois de 7 anos de cultura inglesa, porque a gente chega aqui, mas a gente chega com alguma coisa. Uhum. Então, você aí que acha, para que eu quero isso, porque eu não vou usar, ou então os pais... Hoje em dia já não é tanto como era na nossa época. Mas mesmo assim, conhecimento nunca é demais e você nunca sabe o dia de amanhã. O que você vai precisar ou não. Então, é bom estar preparado. Né? Quando a sorte bater na porta, você abre e deixa entrar. Né? Eu sempre falo, a pessoa tem sorte. Tem e não tem. Porque na hora que a sorte bate, vocês têm que estar prontos. Se não tiver pronto, a sorte passou. Vai passar. Perdeu a oportunidade. Perdeu o Playboy, que eu estava falando ontem. E daí, quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, agora não tem como eu trabalhar num café, num balcão, porque meus pais tinham comércio, então eu sempre atendi o público. Eu sempre estava atendendo alguém, né? Então, eu não tive essa oportunidade. Meu inglês não era suficiente, eu estava com visto de turista, que na época era válido. O que a Tatiana foi fazer? Limpar casa, limpar bares, limpar restaurante, limpar offices à noite. Também. Aí eu pensei assim comigo, gente, eu não lavava um copo, não lavava nem o banheiro da minha casa, eu tô limpando vomito de banheiro de boteco. Pra quê? A minha mãe falava, volta. E eu falava, não, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque eu estava buscando minha liberdade. E para mim buscar minha liberdade, existe o processo. Isso foi tão natural de mim que eu não entendi até 3, 4 anos atrás que eu estava fazendo um processo de desenvolvimento sem planejamento. Porque eu não desisti. Eu tinha um objetivo de ficar aqui. E eu tinha que passar por esse processo de aprender a língua até eu chegar ao ponto de evoluir. Poderia ter feito muito mais rápido. Outra dica que eu quero dar para as pessoas. Gente, você é brasileiro, tá com documento, tá sem documento, não interessa o papel.
aprende a língua local. Isso é fundamental. Aprende. Não vem pra cá. Ai, mas pra que eu não gosto da língua? Então não vem. Aí a pessoa fala assim, mas eu faço limpeza, não preciso falar com ninguém. Gente, não interessa, você mora aqui, aprenda a língua local. Se eu tivesse aprendido a língua logo, assim, de ficar mais fluente, falando mais, me comunicando mais rápido, né? Eu poderia ter evoluído com muito mais velocidade. Né? Então, eu levei um certo tempo. Mas isso tudo também é o ambiente que você vive, é o momento, a hora da gente chega. Só o que eu acredito agora é que agora a gente tem muito mais informação na mão. Então, só fica para trás quem quer. Porque quando eu cheguei aqui, não tinha internet no telefone. Aliás, não tinha nem câmera no telefone. Ainda era o telefone Motorola, aqueles pequenininhos, era o joguinho ainda da cobrinha no telefone. O Sony Ericsson, que chegou em meados já de 2008, 2009, que foi o primeiro, que era o do 007, era o Sony Ericsson, que vinha com a câmera. Porque antes a gente tinha sem câmera, Sim. o que você falou, sem câmera. Aí que chegou, que começou, e depois dele veio... eu chamo sempre de Blueberry, mas como é que era? Blackberry. Que tinha aquelas letrinhas pequenininhas, que aí que começou o tal dos das mensagens. O WhatsApp de antigamente, que a gente podia mandar mensagem em grupo. Sim. Começou ali, que aí, nossa... que era mais tipo um computadorzinho na mão, né? Isso! Mas quando eu saí quando chegamos aqui, né? Que você também está aqui na mesma época... não tinha internet, não tinha câmera, não tinha nem tela colorida. Eu lembro que quando saiu o primeiro Sony Ericsson da tela colorida, que a câmera ainda você tinha que comprar separada e acoplar. Você lembra? Você comprava o celular e aquela câmera você podia acoplar, e aí foi a primeira câmera no celular, que é a tela colorida. Eu, sem falar inglês direito, entrei dentro daquela Phones for You na época, que nem existe mais essa loja. Não. Seria a Rodafone agora? Ou Carfone. Carfone. É Carfone mesmo. Phones for You, eu consegui um contrato de telefone. Eu saí de lá muito orgulhosa. Falei, gente, eu não consigo nem falar inglês direito, com visto de estudante. Aqui, ó, consegui meu primeiro telefone ainda com a tela colorida. Aí foi ali que eu comecei a perceber que, ok, então... falar a língua é importante. Me matriculei numa escola, porque na época ainda era possível ter o visto de estudante, né? O visto de estudante te permitia ficar aqui. Então, eu paguei a escola 2 anos, consegui renovar o visto 2 vezes, né? E assim eu fui ficando. Nunca fiquei ilegal nesse país. Nunca. Sempre deu um jeito, né? De renovar o visto e tudo mais. Daí eu percebi como que era importante eu estudar, né? Só que naquela época eu fazia limpeza de madrugada, limpeza muito tarde. Chegava no meio do dia, eu estava moída, eu queria dormir, porque 7 horas da noite eu tinha que estar no office, limpando o office. Então, eu faltei muita aula. Ali, eu paguei sem ter usado, né? Então... me arrependo dessa parte. É um arrependimento, não um arrependimento, que é aquele arrependimento, meu Deus, por que eu não fiz diferente? Mas pensar assim, naquela época, eu não tinha responsabilidade de uma casa inteira, não tinha responsabilidade de uma criança, não tinha dependentes. Poderia ter usado muito melhor o meu tempo, que eu ainda era single, né? Eu ainda era solteira, sozinha, para poder fazer as coisas. Então, às vezes, eu vejo pessoas falando, tô sem tempo. A pessoa... gente, não tem filho, não tem marido, não tem nada, não tem tempo. Já passou por isso. A gente já passou por isso. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer faculdade depois que eu já estava com a filha. Quando estava mais difícil foi quando eu consegui fazer faculdade, né? Depois de uns 2, 3 anos aqui, que eu comecei a descobrir a vida noturna de Londres, né? Comecei a sair mais, virar à noite. Foi a hora que eu falei. Às vezes eu chegava em casa às 5 da manhã, eu tinha que estar 8 horas na casa da mulher para fazer faxina. E eu ia. Chegava em casa, tomava banho, lavava a cara, trocava de roupa e eu ia fazer faxina. Não faltava. Me lembro o tempo do meu carnaval, gente, que a gente trabalhava, brincava carnaval até... a terça-feira, né? Na quarta-feira de cinza, depois do almoço, a gente tinha que ir trabalhar e vinha até com confete no cabelo, a gente tava lá.
né? Não faltava. Aí você já foi no contrário. Quando vem pra cá, a gente sabe, ainda mais quando é jovem. Eu já cheguei aqui já madura e já cheguei com o filho debaixo do braço, né? Mas eu vi as meninas saíam depois, e pra faltar no serviço, a gente ficava esperando, a gente tinha casa para limpar, e elas chegavam esbudagadas, porque tinham ficado à noite. Então, eu sempre procurava aquelas que tinham responsabilidade, tipo uma Tati. Gente, vocês podem ir para a noitada, podem ir para o Barracuda, podem ir para onde vocês quiserem, aquela outra Guanabara. Na época. Vão. Guanabara, Havaiana, Havana. Salsa, na terça. Salsa. Fui muito no salsa. Isso. Mas, pelo amor de Deus, me venham trabalhar no dia seguinte. Porque era uma das coisas que às vezes as pessoas se perdem quando vêm para cá. Sim. Aproveitando o seu gancho, além do que a Tati falou, de vir com a consciência que você vai precisar chegar aqui, conhecer a cultura, trazer um pouco mais do inglês, sendo que, tudo bem, eu tinha feito até os 7 anos de inglês. Quando você chega aqui, você vai descobrir um outro inglês, que não é aquele dos livros, do que a gente aprende aí. Mas venha com uma base, venha aberto a conviver. Não se exclua dos ingleses aqui. Você não vem aqui para ficar falando mal de inglês. Você vem aqui para viver no mundo deles, então, na cultura deles. Respeite isso. Senão, nem venha. E venha com uma bagagenzinha. Porque é caro. Porque precisa de uma bagagenzinha. Você já chega aqui pagando um quarto para você ficar. Mesmo que se você tiver alguma pessoa aqui, essa pessoa talvez não possa te sustentar aqui. Um quarto. Precisa de um telefone, que foi as primeiras coisas que eu fiz aqui. Um telefone, uma conta, para poder... se movimentar, Se movimentar. Você lembra do AZ? Do mapa? Eu ia procurar emprego, aí eu tinha que fazer entrevista, ou ir lá. A gente tinha um mapa na mão. Agora tá tudo fácil no celular. E aí eu vejo esses dirigir adolescentes... com aquele mapa. Menina do céu. Tá no banco. É o mapa, gente. De A a Z, com todas as ruas da Inglaterra, a gente tinha que abrir, porque não tinha. Tinha que procurar primeiro na legenda atrás, qual era a página, qual era a letra, G4, aí tava lá onde você tava e seguia o mapa. E aí agora eu vejo tudo no celular, a pessoa perguntar a direção. Gente, tá aí, é só ir. Tá tudo fácil. Antes era no papel, folheando o livro. Eu imprimia antes de sair de casa e eu ficava assim na rua. Era para ver se eu tava, para onde que eu tava indo. Gente, a vida tá muito mais, a informação tá muito mais fácil que antigamente. Eu falo que agora a gente quer saber as coisas, a gente pega o celular, escreve, tá tudo a resposta lá. Na minha época, quando a gente ia para a escola, para a gente estudar e saber informação, a gente tinha que ir para a biblioteca e tirar o livro da prateleira. Não era? Tirar o livro. Certeza. A gente passava a tarde, eu estudava na parte da manhã, almoçava, tirava 1 hora ali de almoço, eu ia para a biblioteca 2 horas da tarde e lá eu ficava até 5, tirando livros da prateleira. Para montar o trabalho, xerox, agora tá tudo facilitado. Colou, passou, né? Copy and paste, né? Copy and paste. Tá fácil, gente. Só ter vontade, querer fazer, né? Ontem a gente estava conversando, o sucesso é uma decisão. Você precisa decidir. E ter um pouco de constância. Não é aquela constância que todo dia Tatiana tá 100% fazendo tudo. Tem dia, tem semana que eu tô um cocô. Vou falar logo assim, né? Não quero que nada. Eu não quero fazer nada. E eu me isolo e eu fico na minha. Tá tudo bem. É um momento meu. Se permitir descansar. Se permitir também parar um pouco, né? Não tem como você ficar acelerado o tempo inteiro. Ainda mais a gente que faz tudo sozinho, né? A gente é o empreendedor, né? Que trabalha sozinho. A gente não tem ninguém cuidando, né? Nós somos autônomos. Não tem ninguém cuidando da nossa agenda, não tem ninguém trazendo cliente pra gente, é a gente que busca, é a gente que marca, é a gente que faz tudo, é a gente que tá ali. Então, é muito mais trabalhoso. Chega uma hora que você precisa dar um passo para trás e tá tudo bem, né? Não é um passo para trás, é parar. Só parar e dar uma respirada. Só pra tomar fôlego. Né? Para tomar um impulso. E daí, eu fiquei nessa rotina aí do cleaner. E às vezes eu entendo as pessoas quando elas vêm e se atacam a comunidade brasileira. É uma maneira de se sentir em casa.
É uma maneira de se sentir acolhido, né? De conseguir se expressar. Que apesar de eu falar inglês hoje, para mim se expressar, para eu, ao português, para eu me expressar em inglês, é muito mais, não é que seja difícil, mas é Ele muito tem que ser mais mais challenge. elaborado. Que às vezes você vai se expressar do jeito que o brasileiro expressa, o inglês entende totalmente diferente, né? Então, às vezes eu estava até comentando com meu namorado, às vezes eu preciso, ele conversa muito, é muito inteligente, eu acho que eu joguei para o universo e esperei com calma a pessoa correta para mim, ela chegou, obrigada, amém, tô aqui ó, com a minha aliança. Amém. Tô aqui com a minha aliança. E ele é muito inteligente. Outro dia até brinquei com ele. Você me irrita. Aí ele, por quê? Porque eu nunca tive ninguém mais inteligente do que eu e você tá conseguindo ser mais inteligente que eu. Como assim? Mas é porque eu sempre tive aquela posição no relacionamento que eu era fodona, mulher guerreira e eu que dava conta de tudo. Não me posicionei como uma mulher feminina. E eu deixei isso claro para ele. Você é o homem e eu estava esperando um homem. Eu quero ser mulher, eu quero que alguém cuide de mim, eu quero ser feminina. Ele falou assim, é isso que eu estou procurando. Com 4 meses... Gente, ela tá num luxo com essa aliança. Que a gente vai ter que fazer uma Tati parte 2. Porque isso tudo que a gente conversou, a gente ainda não chegou, que ela tem uma filha, e, né, a gente não vai conseguir chegar. Mas posso já fazer um convite aqui? Sim. Ao vivo? Tati parte 2? Vamos. Gente, aí a gente vai ver que tá, né? A gente vai falar mais sobre essa aliança. Antes até chegar aqui nessa aliança. Pra você que tá aí, não fala assim, gente, mas como assim? Ela chegou da faxina, ela já tá com aliança. Calma, não é assim. Calma, Isso aqui relaxa. foi só um gancho pra segurar vocês pra parte 2. Tati, parte 2. Certo, Tati? Que a gente vai anotar, que é daqui pra frente. Que é pra vocês verem que nada é feito em 40 minutos, em 30 minutos. Não, a vida é muito mais do que isso. Nossa, eu nem contei meu casamento ainda. Parte 2. Vocês estão, Aí tem a parte 2 para vocês verem. E, com certeza, quando ela chegar aqui para contar a parte 2, vocês vão ver a empresária e a empreendedora que ela se tornou. Nessa trajetória e com filho. Que o que nós temos em comum é que nós fizemos como é que eu vou dizer? Uma maternidade solo, uma carreira solo como mãe. Exato. Porque eu cheguei aqui com 11 anos debaixo do braço, grudada em mim. Então, eu entendo muito quando eu vejo numa pessoa mais jovem a mesma trajetória, vejo criando. Então, é assim. Uma família de pai e mãe é maravilhoso? É, claro. Mas também, se não tem, não é por causa disso que a sua vida vai parar, não é por causa disso que você vai ficar num relacionamento abusivo, ser infeliz. Porque você ser infeliz é pior ainda, porque você cria seu filho infeliz e não faz o outro feliz. Exato. Então, essa dependência, não. Olha, isso aí, gente, não vem com essa. Eu sei que cada um tem a sua história, a sua emotividade, mas nós estamos aqui para mostrar que a gente consegue. Sim. Que a gente consegue. Mas a parte mais Todo mundo interessante... consegue. Eu vou botar uma pimentinha aqui, que eu adoro botar pimentinha nas pessoas. Vai. A parte mais interessante da minha vida foi quando eu consegui arrumar o meu primeiro emprego no café aqui. E foi quando eu entrei nesse casamento, e foi quando eu saí do casamento. Vou dar um roteiro da segunda parte. E cuidei de uma filha sozinha, e fiz faculdade sozinha, trabalhando, fazendo faculdade. Sozinha eu consegui comprar carro, alugar casa sozinha. Quando eu estava com um parceiro, eu não consegui. Sozinha, eu evoluí muito mais. Então, eu quero trazer essa mensagem na próxima etapa, na parte 2 da Tati. Depois, eu entrei num relacionamento totalmente controlador e abusivo durante 3 anos, que me deixou mal, que foi quando eu entrei nas terapias, buscando ajuda para mim. Foi quando eu girei a chave de verdade e descobri e me tornei a pessoa que eu sou. Se você vê uma foto minha, agora, que estou 15 anos mais velha de idade, e 15 anos atrás quem eu era, eu apresento ser mais nova do que 15 anos atrás agora. Por quê? Porque 15 anos atrás eu era uma Tatiana quebrada, que aguentava pressão no trabalho, dentro de casa, fazia o marido da casa, cuidava de tudo, dava conta de tudo e não olhava para mim. Eu não cuidava do meu cabelo, eu não cuidava das minhas unhas.
Eu não cuidava de mim. Eu trabalhava 60, 70 horas por dia. Eu renasci depois que eu descobri terapias. Depois que eu falei assim, peraí, eu preciso me cuidar. Tive crises de pânico, acredito que até acredito, não tenho certeza, fiz uma live junto com a Letícia sobre crises de pânico que a gente viveu durante o nosso processo de separação e tudo mais. E foi nessa hora que eu descobri a Tatiana empreendedora que eu sempre fui e que não tinha tido oportunidade antes porque estava em um ambiente que não me favorecia ou que eu não recebia aquela aprovação que naquela época eu buscava. Agora eu não busco mais. Porque a aprovação e a motivação é muito interna. É importante você chegar para mim e falar, Tatiana, parabéns, o reconhecimento. Tatiana, muito bem, você tomou uma decisão ótima. Não vai dar certo. Isso é muito importante. Só que se você estiver num ambiente que as pessoas não querem ver o seu sucesso, Olha, eu acho que não vai dar certo. Olha, você tá louca. Né? Você acha que é o momento? Então, eu vivi num ambiente que não estava favorecendo a minha inteligência. E foi quando eu fiquei realmente sozinha, me conectei comigo. Quando eu me conectei comigo, que eu descobri que eu era muito mais forte do que eu pensava. E eu quero trazer isso na nossa segunda parte, que eu acho que a segunda parte vai trazer muitos insights para as pessoas que estão querendo realmente acreditar em si mesmas. Porque as pessoas não acreditam. Elas se cobram muito, esperam muito estar perfeito. A autocobrança, ultimamente, está muito alta, porque a gente tem muita informação no celular e a gente se compara com pessoas que estão num nível muito maior. Não tem tempo de alcançar tudo aquilo, realizar tudo aquilo que a gente Aí você fala vê. assim, nossa, por que eu não consigo, né? Por que não dá certo para mim? Só que você tem o seu caminho, você tem o seu momento. Eu vi um meme na internet de 2 nadadores. O nadador focado, ele não quer saber quem está nas outras linhas da natação. Ele simplesmente quer bater a mão no muro lá no fim. O cara que estava nadando do lado dele, tem até um videozinho, ele parou, levantou mais a cabeça para olhar o cara do lado. Ele estava na frente, ele perdeu. Por quê? Porque ele parou para olhar para o lado. Ele não fez o caminho dele. Cada um tem o seu caminho e tem o seu tempo. Você está pronto do jeito que você está, no seu momento. E aí, com a evolução do seu dedicação, né, que eu falo muito disso, da sua dedicação, você consegue chegar onde você gostaria de chegar. E o foco ser o seu caminho, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, gente. Mas você não sabe o que foi. Às vezes é até artificial. E você não sabe. Você não sabe. Só que o vizinho do seu outro lado pode olhar para a sua e achar a sua mais verde, porque a dele tá pior do que a sua. Então, tipo assim, faça o seu caminho. Eu vou ficar muito feliz de voltar aqui para contar a outra parte, porque a outra parte, eu acho que é a parte mais emocionante da minha vida, que foi quando as coisas começaram a fluir e eu não cuidei de mim. E quando eu me encontrei de novo, essa parte vai ser a parte mais legal, que eu até me emociono só de lembrar. Porque eu me resgatei do fundo, e agora eu olho no espelho e falo, você é maravilhosa. É isso aí, gente. Você é maravilhosa, então, eu sou maravilhosa. Parte 2, pra gente saber, né, daqui pra frente. E vem. Fique sempre conosco nos nossos podcasts e compartilhe, deixe os seus comentários. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.